Nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar de ser um cara bonzinho e se tornar um homem bom de verdade. Eu vou te ensinar um conceito poderoso que vai te transformar em um homem muito mais respeitado e às vezes até temido por outros homens. E eu vou te dizer uma coisa, se eu fosse você eu ficava até o final porque lá eu tenho uma surpresa para te mostrar. Todos nós quando somos crianças temos um super-herói favorito. O meu confesso que era o Batman, sempre achei ele um super-herói muito da hora. Mas outros amigos meus tinham o Homem de Ferro, tinham o Deadpool, mas nenhum deles tinha como super-herói favorito o Super-Homem. E é estranho, porque o Super-Homem, para quem não sabe, é o super-herói mais forte de todos. Ele é o que de fato ganha na porrada e ganha em poderes de todos os outros super-heróis. Então por que ele não é o super-herói favorito das pessoas? E é simples, é porque ele é perfeito demais. Ele é muito forte, ele é muito previsível, ele ganha de todo mundo na porrada, ele ganha de todo mundo no poder. E as pessoas não escolhem ele porque ele é muito monótono. Todo mundo sabe o que ele vai fazer, ele é muito previsível, todas as batalhas ele vai vencer. E além de tudo, o super-homem, ele não é só previsível. Ele é impossível de existir no mundo real. Ele é simplesmente irreal, porque as pessoas não se conectam com alguém que é perfeito. Até porque esse ser perfeito não existe. E o grande problema é que eu demorei demais para descobrir isso na minha vida. Em 2022, há exatamente 3 anos atrás, eu vivi uma vida completamente diferente até eu viver a minha conversão. Para quem não sabe, eu sou batizado e crismado na Santa Igreja Católica. Mas antes de acontecer tudo isso, eu vivi um processo muito louco na minha vida. Eu era um cara que usava droga, um cara que bebia, um cara que ficava com muitas mulheres, muitas meninas. E além de tudo, era um grande mentiroso, era uma pessoa que enganava as outras pessoas, era um amigo ruim. E tudo isso me tornava alguém que hoje eu combato. Eu combato justamente a pessoa que eu era antes de eu me converter. Mas essa pessoa que eu era, ela é resultado de uma inúmera tentativa de vezes de uma pessoa que eu queria ser. Vou te explicar. Antes de eu me tornar esse vilão, eu era um cara que tentava ser um super-homem. Eu vivia naquilo que eu chamo, naquilo que eu apelidei de síndrome do super-homem. Porque eu tentava ser o super-homem, eu tentava ser um cara perfeito, um cara bonzinho, mas sempre de maneira frustrada. As pessoas me machucavam, as pessoas me magoavam, até que eu começava a ficar revoltado. Eu fiquei revoltado com o mundo, eu fiquei revoltado com as pessoas, eu não acreditava mais nas pessoas, no amor das pessoas. E aí então eu me tornei esse vilão. Até que quando eu me converti, eu quis viver um processo radical na minha vida. Eu quis realmente, de fato, mudar 100% quem eu era antes. E me tornei um cara muito, 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 muito bonzinho. Fazia tudo pelas pessoas. Sempre buscava a aprovação das outras pessoas, sempre buscava agradar todas as pessoas. Quando algo acontecia de ruim, quando alguém me olhava feio, quando alguém ficava triste comigo, eu me perguntava por que isso aconteceu? Por que essa pessoa ficou chateada comigo? Às vezes eu pedia desculpa, e mesmo que a pessoa estivesse errado comigo, eu ia lá e pedia desculpa para essa pessoa. E um dia, né, eu de muitas maneiras estava muito desgastado com tudo isso. Eu fui humilhado, né, dentro do meu trabalho 2 vezes de forma consecutiva. E quando isso aconteceu, né, eu fui humilhado pelas pessoas ali em volta e tudo mais, por uma brincadeira. Eu pensei, cara, será que vale a pena continuar fazendo tudo isso? Eu de novo eu entrei naquele conceito. Será que vale a pena viver o que eu estou vivendo agora? Será que não é melhor eu ser aquele cara manipulador, aquele cara que era ruim, mas pelo menos de fato vive uma vida bem melhor do que eu vivo agora, tentando ser bom e as pessoas só pisando em mim? Então eu descobri que eu poderia ser o meio termo entre o vilão e o herói. Quando eu entendi esse conceito, eu descobri algo que literalmente mudou toda a trajetória da minha vida. Em 2023, especificamente em dezembro de 2023, eu tomei uma decisão. Eu nunca mais iria fazer algo para agradar as outras pessoas. Eu iria começar a tomar atitudes que ardiam dentro do meu coração. Eu ia começar a fazer coisas que de fato eu acreditava, mesmo que algumas pessoas não concordassem comigo. Eu decidi, irmão, ser radical em relação a isso. E eu entendia as consequências daquilo que eu estava fazendo. Eu sabia que eu iria errar, porém eu ia aprender com os meus erros. Confesso, eu realmente errei nesse período onde eu tentei ser uma pessoa diferente. Eu não me arrependo de ter errado, me arrependo dos erros que cometi. Poderia ter feito de maneira diferente, mas foi muito importante eu ter errado nesse processo para que eu amadurecesse. E foi onde eu entendi que para você ser bom de fato, você não precisa ser bonzinho. E na verdade, se você for bonzinho,
você não consegue ser bom de fato. A partir do momento que eu entendi isso e eu comecei a aplicar na minha vida o conceito de que eu não precisava mais agradar as pessoas, em semanas, em dias, a minha vida literalmente mudou. Foi muito difícil o processo inicial de dizer alguns nãos, de ser uma pessoa mais desagradável, mas logo depois eu comecei a sentir as consequências positivas disso na minha vida. Eu saí de um emprego, de um CLT, pelo qual eu ganhava bem, era estável financeiramente, mas não me sentia feliz, e fui arriscado digital. Comecei a me tornar uma pessoa diferente, às vezes até muito mais respeitada do que antes eu era. E foi que nem eu disse para vocês, eu entendi que não precisava ser bonzinho para que de fato eu me tornasse bom. E entendi que aquilo que eu tanto lutava, que era o sistema, que era de fato o meu inimigo, aquilo que eu tanto lutava, eu jamais conseguiria vencer se eu fosse um herói. Porque o herói, ele também é um projeto do próprio sistema. O herói, ele nunca vai conseguir vencer o sistema. O herói, ele jamais vai conseguir vencer o vilão. E eu entendi que para que eu conseguisse entrar entre o meio termo, entre o vilão e o herói, eu podia me tornar apenas uma pessoa, que era o anti-herói. Depois de meses testado e utilizado esse método na minha vida, posso até falar que foi ano, né? Porque foi mais de um ano testando isso e aplicando na minha vida. Eu decidi um dia pegar um caderno como esse aqui, foi justamente um desses cadernos, e escrevi quais eram os princípios que regiam o conceito do anti-herói. O que era de fato princípios para que o anti-herói devesse aplicar em sua vida. E o primeiro deles, que é muito importante, é que todos vocês entendam, é que um anti-herói, ele nunca quebra princípios para atingir um bem maior. Muitas pessoas mandam lá no Instagram, cara, você fala que é anti-herói, mas o anti-herói ele é mau. O anti-herói ele mata pessoas para conquistar um objetivo maior. O Deadpool, por exemplo, ele é um cara que faz o bem, mas ele faz o bem por vaidade. Ele faz o bem matando pessoas. O anti-herói ele quebra princípios para atingir um bem maior. As pessoas perguntam isso para mim, princípios bíblicos para atingir um bem maior? E não. O primeiro princípio do anti-herói é, ele não quebra princípios para atingir um bem maior. Ou seja, ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai mentir, ele não vai manipular pessoas para atingir o bem maior. Ele sempre age com a verdade, com a sinceridade, com a honestidade por um bem maior. Ele não quebra princípios. Em nenhum momento da Bíblia, irmão, do Novo Testamento, do que Jesus fala, ele vai dizer mate alguém para provar algo ou para provar a nossa fé. Não existe isso. É sempre com base em argumentos, sempre com base em atitudes. Então você jamais vai ver alguma atitude agressiva matando, batendo em alguém para comprovar algo que você acredita como verdade, aquilo que você acredita que é bom. A partir do momento que você rouba uma ideia e coloca isso como uma verdade e dane-se o mundo inteiro, você se torna o Thanos, mano. Você se torna um vilão, tá ligado? E não é vilão. Você não pode ser um vilão. Você não pode pegar uma ideia e defender essa ideia independente daquilo que seja, independente das medidas, independente dos princípios, quebrando tudo só porque você quer defender uma causa. Isso tá errado. Tá? Justamente, eu sou totalmente contra aquela frase. Os fins justificam os meios. Dentro do anti-heroísmo não existe isso. O anti-heroísmo, baseado em virtudes e princípios cristãos, não existe isso. Então, o primeiro princípio é não quebre princípios para atingir o resultado final. O segundo é, a sua imagem não deve ser maior do que o feito. Ou seja, você não é maior que a causa. Você não é maior que os cristãos. Você não é maior que a Igreja Católica. Você não é maior do que aquilo que você está fazendo. A partir do momento que você faz as coisas para receber crédito, para você receber aplausos, para você receber elogios, você não está de acordo com aquilo que nós chamamos de anti-herói. O anti-herói, ele faz o bem sem olhar a quem. Ele faz o bem sem ter que receber os aplausos ou os elogios do mundo. Ele só faz porque ele sabe que é bom. E além de tudo, ele faz o bem, mas ele não se acha bom por fazer o bem. Ele sabe que é o mínimo. O bem é o mínimo, é a devolução daquilo que você deve fazer. É claro, você está sendo diferente das outras pessoas, você merece o mérito realmente de ser uma pessoa boa, mas cuidado com o nível de vaidade, de se achar bom demais, de se achar venerável demais. Cara, faça o bem, não precisa de mérito, não precisa de se vangloriar, não precisa receber os aplausos, só faça o bem, mesmo que seja no esconderijo, mesmo que seja no escondido. Reze para Deus, converse com Deus no esconderijo, no seu escondido, não precisa ficar fazendo para todas as pessoas verem. Ajude uma pessoa sem que a mão esquerda olhe o que a direita fez, assim como está escrito na Bíblia. Quando for fazer um jejum espiritual, não fica mostrando para todas as pessoas que você está cansado, que você é isso, que você tem uma fé, que, cara, ridículo. Não faça isso, a sua imagem não importa.
O que importa é, de fato, o propósito e o bem maior daquilo que você está fazendo. E ligado justamente com isso, vem o terceiro princípio, que é: quando você se torna um anti-herói, você será odiado e amado por muitas pessoas. Quando as pessoas entendem, para que você de fato cumpra algo, para que você de fato seja extremo em algo, ou seja, e o extremo não é ruim, tá? As pessoas acham que o extremo é ruim. Não. O ruim é você ser morno. Ruim é você ser uma pessoa mediana. Ruim é você ser uma pessoa que não sabe se está aqui ou se está lá. E aí você realmente consegue agradar todo mundo quando você é uma pessoa que está sempre caminhando no meio. Só que quando você toma uma posição, um lado, você vai ser odiado, meu amigão. Você vai ser detestado por muitas pessoas. Por quê? Porque você tomou um posicionamento. E principalmente o anti-herói, ele não tem só um posicionamento, mas ele tem um posicionamento sincero. Enquanto o mundo ele é rodeado de falsidades, as pessoas falam mal de amigos, falam mal de outras pessoas, justamente por politicagem, por babação de ovo, por puxação de saco. O anti-herói, cara, ele não faz isso. Ele não entra nesse sistema. Ele é um cara sincero. Ele é um cara verdadeiro. E é um cara que entende que você é importante e é obrigatório você amar as outras pessoas, mas não necessariamente você precisa gostar das outras pessoas. Existem pessoas que vão ser diferentes de você, não vão gostar de você, e é bom. Isso comprova que você é uma pessoa que é amada. Se você é uma pessoa que não tem pessoas que te odeiam, você também é uma pessoa que não tem pessoas que te amam. O amor e o ódio, eles andam lado a lado. Se você é uma pessoa bem posicionada, que tem os seus princípios e virtudes, as pessoas vão te amar. E essas mesmas qualidades que você tem, outras pessoas vão enxergar como defeito. Então é muito importante que, juntamente com isso, um anti-herói nunca aceite elogios. Cara, nesse momento você vai achar que eu tô ficando maluco, mas o elogio, ele é uma grande forma, é uma grande estratégia de manipulação. E ele é revelado nesse livro chamado Dale Carnegie, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Nesse livro ele te ensina que o elogio é uma forma assim de manipulação. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa te elogia, você fica dependente daquela pessoa. Você fica dependente daquele elogio. E se a pessoa critica você, a mesma pessoa que te elogiou, você fica triste, você fica pensativo, tá? O elogio, ele é uma arma muito poderosa e utilizada por muitas pessoas para manipular as outras. Até de forma, claro, de forma sem querer. Mas não aceite elogios se você for uma pessoa que vai ter que necessariamente aguentar as críticas. Eu sou uma pessoa que recebe muitas críticas. Mas para que eu aguente todas essas críticas, eu abandonei os elogios há algum tempo. E o anti-herói, ele não precisa de uma imagem envaidecida por elogios. Ele simplesmente faz o bem sem ter que receber a aprovação e os elogios das outras pessoas. Ligado com isso vem o quarto princípio, que antes de você querer consertar e arrumar o mundo, arrume sua própria cama. É muito louco isso, mas é um princípio tão básico, mas tão negligenciado pelas outras pessoas, que não está simplesmente no fato de você arrumar a cama. Tá? Esse conceito ele é explicado no 12 regras para a vida do Jordan Peterson, mas não está só sobre você arrumar sua cama, mas sim sobre você arrumar primeiramente as pequenas partes da sua vida, sem que você queira arrumar a humanidade. É muito fácil a gente querer consertar a África. É muito fácil a gente querer ajudar as pessoas de outro país, de outro estado, sendo que a gente não consegue nem arrumar as pessoas dentro da nossa casa. A gente consegue ajudar as nossas pessoas dentro de casa. É muito fácil a gente querer ajudar as outras pessoas sem que a gente ajude a si mesmo. É muito mais fácil a gente ficar dando conselho para os outros sem a gente se aconselhar primeiramente. Então, eu vejo pessoas que no meu Instagram falam: olha, tem um amigo meu passando por esse problema e tudo mais, eu queria ajudar. Eu fico pensando assim, cara, que legal e tal, mas e a sua vida? Ah, eu passo pelo mesmo problema. Então por que você não ajuda a si mesmo? Aí a pessoa ela se acha muito boa. Ela é envaidecida, ela se acha santo. Na verdade não, cara. Você na verdade só é preguiçoso. Porque é muito mais fácil ajudar o outro do que ajudar a si mesmo. Louco, né? É muito mais fácil resolver o problema para outra pessoa, porque você fica só dando conselho. Você não tem que agir. Quando você age na sua vida é muito mais difícil. Então faça primeiro na sua vida do que na vida dos outros. Arrume primeiro a sua cama do que querer arrumar o mundo inteiro. E além desse conselho, ligando junto com esse conselho, vem o seguinte: seja bom dentro da sua casa antes de querer ser bom dentro fora do mundo. Eu vejo pessoas do anti-herói que, pô, o cara é super gente boa com alguém que tá acabando de conhecer. O cara é simpático, o cara é gente boa, o cara tem sorrisão, tal, não sei o quê. Aí o cara vai tratar o irmão dele, o cara é mal educado, o cara é grosso. O cara vai tratar alguém próximo dele, um amigo, o cara é grosso.
O melhor amigo do cara, o cara é grosso, é estúpido. Aí eu fico pensando, cara, que cara arrogante. O cara, ele é bom com as pessoas que não conhecem, mas com as pessoas que têm intimidade, o cara é um grosso. Por que eu vou querer ser íntimo desse cara? Eu prefiro ser só um conhecido mesmo, porque ele me trata melhor quando eu sou conhecido. E é justamente o contrário que você tem que fazer, cara. Com quem você menos conhece, você tem que dar menos intimidade, você tem que tratar de forma mais fechada. Por quê? Porque as pessoas vão te valorizar, cara. Vão te valorizar. É a mesma coisa que você chegar na casa de alguém, ter aquele cachorro, que é um cachorro difícil de você fazer carinho. Mas daí te instiga a você querer criar intimidade com aquele cachorro. E aquele cachorro só é bonzinho com o dono, mas com as outras pessoas de fora ele é mais difícil. Agora, se tem um cachorro que é dado para todo mundo, o cachorro fica até chato, fica pedindo carinho toda hora. É justamente como você tem que ser um cara mais fechado fora, para as pessoas que não te conhecem. Quanto mais íntimo, melhor você trata essa pessoa. Tem que fazer um esforço para ser uma pessoa boa dentro de casa, com as pessoas mais próximas que você conhece. É mais difícil? É muito mais difícil, mas é o mais importante. Meu anti-herói, se você chegou até aqui nesse vídeo, cara, de verdade mesmo, o mínimo que você tem que fazer é curtir. Não custa nada do seu tempo, não custa nada da sua vida se dar um like aqui nesse vídeo. E eu vou te pedir um favor, cara, um favor. Eu tô te entregando todo esse conteúdo e o único favor que eu te peço é gratuito, para que você comente qual é a sua idade e de qual lugar você está assistindo esse vídeo. É muito importante para eu saber qual tipo de conteúdo eu vou fazendo e eu vou responder cada um dos comentários, cara. Independente do que seja, o YouTube eu tenho respondido todos os comentários. Então, por favor, cara, por favor, não estou te pedindo nada, não custa nada do seu tempo. Pode você comentar a sua idade e de onde você está assistindo. Eu vou te responder, pode ter certeza. E o último conceito, e talvez o conceito mais importante que tenha feito parte da minha trajetória, é que o anti-herói, ele é um cara que vai cometer erros, vai cometer cagadas, mas ele sempre vai se levantar e vai continuar. Esse princípio ele vai te ajudar a como você se livrar da sua culpa, a como você se livrar das cagadas que você fez. Por quê? Porque é muito importante que a gente entenda que o melhor da sua vida, o cara que realmente de fato consegue prosperar na vida não é o melhor que faz as coisas melhor, que é o cara mais brabo. É o cara que está resistente, é o cara que continua, independente dos erros. Tinha um problema muito grande comigo, que eu não conseguia me perdoar pelas cagadas que eu fiz. Eu tinha muita dificuldade de me perdoar. E eu entendi um dia que todas as pessoas têm cagadas, irmão. Todo mundo tem erro. Só que a gente não consegue enxergar os erros dos outros. Nossos erros sempre são maiores que os erros dos outros. Então a gente fica vendo que a vida dos outros são perfeitas, que isso e aquilo. Só que você não entende que todo mundo tem cagada, todo mundo tem erro, todo mundo tem uma história ruim. E é justamente sobre isso. Independente de qual seja a sua história, independente de qual seja o seu erro, você pode construir uma história nova em relação à sua vida. E talvez você ainda vai errar no seu caminho, cara. Eu erro todo dia, faço cagada todo dia. Mas depois que eu faço um erro, eu me arrependo, peço perdão a Deus, bolo algumas estratégias para sair disso e não me afundo. Você não pode se afundar. Se afundar em, eu sou um merda, eu fiz isso, eu sou aquilo. Ou se afundar de, já que eu tô aqui, eu já vou continuar fazendo o mesmo. Centraliza e continua, meu irmão. O mais importante é continuar. E o anti-herói, ele entende muito bem isso. A gente vê todos os personagens que são anti-herói, os erros deles são muito visíveis, porque eles são seres humanos. E isso cria identificação. Então, eu tô aqui fazendo esse vídeo para você, talvez com mais experiência do que você, talvez com mais conhecimento que você, mas eu te afirmo, eu também tenho cagadas, irmão. Faço cagada todo dia. Quanto mais próximo você for de mim, mais cagada você vai ver que eu faço. Beleza? Todo mundo tem erro na vida e é normal. Mas eu quero te ajudar com alguns erros que você tem cometido, tá? E assim como eu ajudei essas pessoas aqui, ó, de forma gratuita lá no meu Instagram, olha quais são, cara, quantas pessoas falaram coisas legais que eu ajudei essas pessoas. E eu quero te ajudar também. Por isso eu desenvolvi um material chamado Protocolo V4, que é vitória nas principais áreas da sua vida, nas 4 áreas da sua vida: área social, área espiritual, emocional e física, tá? Esse material, chamado Protocolo V4, ele vai te ajudar desde você a construir um shape dentro de casa, sem gastar nenhum centavo, até como você vencer a pornografia, até como você conseguir conversar e construir um relacionamento santo, até como você ler a Bíblia de uma maneira mais fácil, começando do zero. Então esse material ele é completo, tá? E além de tudo, ele vai ter uma comunidade, existe uma comunidade de pessoas que estão buscando o autodesenvolvimento, inclusive eu estou dentro desse grupo para ajudar as pessoas de forma mais próxima. E eu quero que você faça parte também, tá? É um valor simbólico, menor do que R$30, e você pode dividir em 6 vezes, que fica aí ridículo, acho que fica menos de R$6. Então, tá, o link tá aqui embaixo.
Se caso você tiver interesse, entra aí e dá uma olhada. E é isso. Se você não for inscrito, se inscreve aí. E obrigado por ter ficado até o final. Tamo junto.